E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustentam, para que me encoste a ela. Somente até esse versículo 26. E nós estamos aqui diante de uma palavra onde nós vimos a nossa irmã Karen, né? Ela leu lá em Salmo 135, que ela diz, né? Ali o salmista falando, conversando com o Senhor, e ele fala assim: Senhor, tu me sondas e tu me conheces, tu sabes, né, todo o meu pensamento. E ali a Karina abriu a sua alma para Deus, né? A nossa irmã, ela abriu, tenho certeza que ela colocou o seu coração como se estivesse na posição salmista. Aí vem o nosso irmão que também complementa, falando sobre o que Deus fez e os conselhos. E aqui nós estamos vendo Sansão, ele peca. Sansão, ele entrega o seu segredo. Sansão, ele é preso porque o Senhor foi quando pegou Sansão, está sobre o povo. O que ocorre? Deus dá-lhe autoridade, Deus dá poder a Sansão. E Sansão, ele vai lá, conhece, né, uma mulher chamada Dalila, e começa a estar com ela, onde o Senhor falou que ali havia perigo para ele. Sansão começou a brincar com o pecado. Sansão começou a brincar com Deus naquele momento, porque Deus, ele quando te chama, Deus quando ele te prepara, te dá autoridade, ele te dá para você ficar na posição. Porque quando você está na posição, Deus te dá força, Deus te dá ânimo e Deus te leva a fazer grandes coisas. E assim foi Sansão. Só que o que acontece? O Sansão foi um homem que ele, com a queixada de jumenta, ele matou tantos homens, né? Ali peleja não tinha contra Sansão, tanto que aqui esses homens, quando conseguem prender Sansão, eles conseguem levar Sansão ao templo de Dagom, onde eles adoram, onde ele faz sacrifícios ali naquele lugar. E Sansão ali, por causa da sua desobediência, é um problema quando o homem sai da presença de Deus, quando o homem começa a brincar com Deus. E Sansão fez isso. E naquele momento, onde Deus dizia para ele: Sansão, não conte o teu segredo para ninguém. O teu segredo é entre eu e você. E o Senhor está falando para você nessa noite: o teu segredo é entre você e Deus. O que Deus te deu, a autoridade que Deus te dá, o problema que você está passando, aonde está a tua fraqueza, Sansão foi revelar para ela aonde estava a força dele. Ou seja, o que aconteceria com ele se ele entregasse na mão dela o seu segredo. Se ele entregasse, viria a fraqueza. Então, muitas das vezes, você não pode estar conversando com qualquer um, você não pode estar falando com qualquer um o seu segredo, porque o seu
te dizer nesta noite, enquanto o Senhor for na tua vida, Deus vai ser contigo. Só tinha uma coisa, que quando o homem peca, quando o homem erra, porque Deus sabe das nossas fraquezas, Deus ama tanto eu e você, que quando você fraqueja, os homens podem te julgar, podem dizer que você não tem mais jeito, pode até colocar dias e dizer assim, não é pouquinho tempo que ela está indo para a casa do Senhor, daqui a pouco ela larga tudo. É pouquinho tempo que ele está na presença do Senhor, daqui a pouco ele volta lá para trás. Só tem uma coisa, Deus, ele quando vê o teu arrependimento, diz a Bíblia que Sansão, ele naquele momento que ele vê o escárnio, que ele vê a zombaria com a obra de Deus, ele se arrepende e ele começa a clamar a Deus, começa a dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero voltar ao primeiro amor. Ei, eu quero te dizer que quando você tropeça e se arrepende, tu começa a clamar e dizer, Senhor, eu errei, mas estou aqui diante de ti. Tu me sondas e me conheces, tu sabes qual o desejo do meu coração é te adorar e estar diante da tua presença, é fazer a tua obra, é fazer a tua vontade. E Sansão começa a clamar, começa ali a entrar na presença de Deus e começa a conversar com Deus, e ele pega aquele jovem e fala, me leva até a coluna do templo. Tem muita gente que ali que pensava que Sansão já estava esquecido por Deus. Ei, eu quero te dizer nesta noite, Deus não esqueceu de você, nem vai desistir de você. Deus não desistiu de Sansão. Diz a Bíblia que Adão pecou, mas diz que Deus todos os dias, mesmo depois da queda de Adão, ele visitava Adão todos os dias no mesmo horário que ele visitava antes dele pecar. O problema é que Adão estava tão contaminado com o pecado que ele tinha vergonha de chegar na presença de Deus. Então nessa noite eu quero te dizer para você, se encha do Espírito de Deus, porque a prova vai vir, a luta vai vir, o desânimo vai vir, o diabo vai tentar te acusar, como você mesmo disse, né? Às vezes você queria tomar uma decisão, aí falava no teu ouvido, tu não tinha coragem de chegar aqui na igreja para falar. Aí ela falou, por quê? Porque está cheia, está buscando. A luta veio, mas não te queimou. A Bíblia diz assim, ó, passará pelas águas, elas não te submergirão, não te afogarão. Passará pelo fogo, ele não. Assim diz o Senhor do deserto. Passa pela prova, mas ela não vai te destruir. Para isso você precisa estar assim, ó, cheio. Se eu deixar esse copo aqui, a mesma coisa, ele vazio, aquele vento que está distante vai jogar esse copo lá no chão. Não é verdade? Agora aqui, ó, pode dobrar o vento ali que ele não vai cair no chão. Pode dobrar o vento ali perto que ele não vai cair no chão. Por quê? Porque ele está cheio. Crente cheio do Espírito de Deus não é derrubado, ele não perde batalha, ele é sempre vitorioso. Amém? Então se encha do Espírito de Deus, clama a Deus, não brinque com Deus, continue na presença de Deus, que Deus quer te usar. Amém? Que Deus abençoe a cada um.